Nem todo pesadelo acontece quando estamos dormindo. Às vezes, o terror é real e a história é mais horrível do que qualquer ficção. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer duas histórias verídicas que foram documentadas e deixaram até os investigadores mais experientes em choque. Não são lendas urbanas, são fatos. E se você tiver coragem de assistir até o fim, talvez nunca mais apague a luz à noite. Era uma casa simples, de tijolos aparentes e janelas antigas, que Marta herdou de um tio distante. Estava vazia havia anos no interior de Minas, onde o vento sopra, carregando memórias de quem nunca partiu. Ela decidiu se mudar para recomeçar a vida depois de um divórcio conturbado. Lá encontraria paz, ou pelo menos era o que pensava. Nos primeiros dias, tudo correu bem. A casa precisava de manutenção, claro, mas havia algo acolhedor naquele silêncio. Nenhum carro, nenhum vizinho por perto. Só o som das árvores balançando e os próprios passos. Foi no quarto dia que ela notou a porta. Ficava atrás de uma estante no corredor do fundo. Estava coberta por uma fina camada de pó, como se ninguém a abrisse há décadas. Era uma porta pesada, de madeira escura, com dobradiças antigas. Quando Marta a abriu, um vento frio subiu de repente, fazendo-a estremecer. Havia ali uma escada que descia até um porão, um espaço que não estava listado na planta da casa, mas não parecia nada demais. Apenas caixas velhas, móveis cobertos por panos, livros mofados. Ela fechou a porta e empurrou a estante de volta. Naquela noite, sonhou com alguém batendo do lado de dentro da parede. 3 batidas. Pausa. 2 batidas. Pausa. 3 batidas. Novamente. Quando acordou, o som continuava. Estava acordada e ouvia aquilo nitidamente vindo do chão, do porão. Na manhã seguinte, decidiu voltar lá. Levou uma lanterna. As luzes não funcionavam. Entre objetos velhos, encontrou um diário, preso dentro de uma caixa de ferramentas. A capa estava rasgada e as páginas manchadas de algo escuro. Era de uma mulher chamada Clara, e os registros pareciam ser de décadas atrás. Eles vivem nas pausas do som, dizia uma anotação sublinhada. Ao lado, outro trecho. Se a casa estiver silenciosa demais, corra. Nos dias seguintes, Marta passou a ouvir barulhos cada vez mais frequentes, vozes abafadas, passos atrás dela, suspiros que não vinham de ninguém. Começou a deixar uma música tocando constantemente, pois notou que o silêncio parecia atrair algo. Mas sempre que o som parava, por uma queda de energia ou bateria fraca, o ambiente mudava. O ar ficava denso, o tempo parecia parar. O pior acontecia às 3h14 da madrugada, sempre nesse horário. A casa fazia um som baixo, quase como um suspiro, e depois vinha o som do porão, um estalo seco, como se algo lá embaixo se movesse depois. De muito tempo adormecido. Um dia, Marta esqueceu o celular tocando música no andar de cima e ficou em silêncio total por mais de 1 minuto. Foi o suficiente. As luzes começaram a piscar. A estante do corredor caiu sozinha, escancarando a porta do porão. Da escuridão subiu um cheiro de mofo e algo pior, carne úmida, esquecida. Marta correu, trancou-se no quarto e só saiu ao amanhecer. Ela tentou ignorar. Achou que era o estresse. Mas então percebeu que o diário de Clara tinha novas anotações, manuscritas, em tinta fresca. Uma delas dizia: "Eu estou te observando também." Começou a pesquisar sobre a casa. Descobriu que o terreno pertencia a uma antiga capela demolida após denúncias de desaparecimentos. Diziam que ali se praticavam rituais de silêncio profundo, cultos em que ninguém podia emitir som algum, um único ruído, e os fiéis eram levados por eles.
Marta voltou ao porão, decidida a filmar tudo. Levou uma câmera, uma lanterna e um rádio, tocando uma estação de ruído branco. Foi então que viu. Nas paredes havia símbolos esculpidos, círculos concêntricos, rostos distorcidos e uma frase em latim: Silentium est sacrificium. O silêncio é sacrifício. E no chão uma marca, como se algo se arrastasse em círculos, preso ali por anos. Ela voltou correndo, mas não percebeu que deixou cair o rádio. Naquela noite, a casa ficou em silêncio total. E às 3h14, a a porta do quarto se abriu sozinha. Foi nesse momento que Marta entendeu. Aquilo não era apenas uma presença. Era uma entidade que existia entre sons. E o silêncio era como uma ponte para ela entrar. Um convite, uma oferta. Durante os dias seguintes, Marta passou a dormir com fones de ouvido, alarmes ligados, qualquer coisa que emitisse som. Mas os aparelhos falhavam. As pilhas acabavam misteriosamente e o silêncio voltava, cada vez mais constante. Ela tentou vender a casa. Ninguém quis. Tentou se mudar. Mas mesmo em outro lugar o relógio marcava 3h14 e o mesmo estalo ecoava em seu novo lar. Era como se tivesse levado o silêncio com ela. Dias antes de sua primeira descida ao porão, Marta havia encontrado um quadro empoeirado no sótão. Uma pintura de uma menina de vestido branco sentada em um balanço sem olhos. No verso do quadro, um nome rabiscado: Amélia. Na época achou curioso, mas sem importância. Agora, depois de ler o diário e ver os símbolos, Marta voltou a observar o quadro e percebeu algo impossível. A menina da pintura aparecia em uma das fotos encontradas no porão. Uma foto antiga, com data de 1924. Certa noite, ao se preparar para dormir, o interfone tocou. Ela atendeu. Silêncio. Depois, uma voz infantil, sussurrada entre ruídos: Não me deixe voltar. Desligou o interfone assustada, mas ele voltou a tocar. Sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo pedido, e cada vez mais alto. As portas da casa passaram a se trancar sozinhas. Primeiro, pensou que fosse problema nas fechaduras antigas, mas uma vez ficou presa na cozinha. E do outro lado da porta ouviu passos, leves, como os de uma criança, e um arrastar metálico, como se alguém estivesse trazendo algo pesado. Quando conseguiu sair, viu arranhões na madeira, do lado de dentro. Foi conversar com os vizinhos. Poucos sabiam algo, mas uma senhora idosa, Dona Emília, disse em voz baixa: Essa casa engole gente. Sempre foi assim. Um homem sumiu aqui, anos atrás. Ele falava que o silêncio tinha fome. Que homem? O anterior. O dono, antes do seu tio, morava sozinho, sumiu como fumaça, e agora você também vai sumir se não sair logo. Marta começou a gravar tudo, instintivamente, como se precisasse deixar provas. Em uma das últimas gravações, há um som de vidro se quebrando. Depois, silêncio. Um silêncio absoluto. Mas, segundos antes de a gravação acabar, um grito, não humano, agudo, distorcido, como algo sendo arrancado. Especialistas disseram que no espectro do som havia uma frequência oculta. Quando reproduzida ao contrário, era possível ouvir claramente uma única palavra: fique. O que aconteceu com Marta talvez nunca seja plenamente explicado. Alguns dizem que ela fugiu, outros que enlouqueceu, mas em cada canto escuro da casa há quem jure ouvir o som de passos, ou de algo tentando não fazer barulho, como se o próprio silêncio tivesse vida. E agora, quando a casa se cala, é porque está ouvindo. Desde criança, Gabriel ouvia histórias sobre o Homem da Capa de Breu, um ser que caminhava nas florestas fechadas da região sul onde cresceu. Diziam que ele era uma sombra vestida de pele humana, com olhos que não refletiam nada.
um manto negro que rastejava pelo chão e braços longos demais para qualquer pessoa viva. Era uma daquelas lendas que os adultos contavam para manter os pequenos dentro de casa à noite. Gabriel nunca acreditou, até encontrar uma foto. Foi num álbum antigo, enquanto ajudava a avó a limpar o sótão. Uma imagem em preto e branco, de uma turma de escola dos anos 60. Ao fundo, quase escondido na sombra de uma árvore, uma figura alta, envolta em algo que parecia uma capa. Ninguém na foto parecia notar. Mas os olhos da figura estavam olhando diretamente para a câmera. Gabriel levou a foto consigo. Era fascinante demais para ser ignorada. Ampliou digitalmente, limpou a imagem. E quanto mais fazia isso, mais o rosto da figura desaparecia. Era como se a imagem se recusasse a ser revelada. Mas, curiosamente, algo novo surgiu. Símbolos gravados na borda inferior da foto. Pequenos, quase imperceptíveis, como entalhes feitos à unha. Pareciam letras, ou talvez números. Na mesma semana, começou a ter pesadelos. Sempre com a floresta. Árvores sem folhas, um céu alaranjado. E no centro, o homem da capa de breu. Parado, sem rosto, mas com uma presença que pesava sobre o peito como concreto. Gabriel acordava suando, ofegante, e sempre no mesmo horário. Ludmar 46, decidido a investigar, começou a visitar arquivos da cidade. Descobriu que nas décadas passadas, diversas crianças desapareceram nas redondezas, sempre em noites de lua nova, e sempre próximas à mesma floresta retratada nos sonhos dele e na foto. Não havia culpados nem pistas, mas em muitos dos relatos, os pais diziam ter ouvido 3 batidas leves na porta antes do sumiço. Quando abriam, não havia ninguém. Uma senhora já idosa lhe contou: "Meu irmão sumiu assim. Tinha 9 anos, 3 batidas na porta. Eu ouvi, me lembro como se fosse hoje. Abri, não tinha nada, só um cheiro de queimado. No dia seguinte, o corpo dele apareceu na beira do rio. Só que não era ele mais. A pele era dele, mas os olhos não. Estavam ocos, como se alguém estivesse usando ele por fora." Aquilo mexeu com Gabriel profundamente. Decidiu ir até a floresta com alguns equipamentos. Uma câmera, um gravador, lanternas. Queria registrar qualquer coisa. Entrou no início da noite, guiado por um antigo mapa que achou no arquivo público. Marcava um ponto específico. Uma clareira circular conhecida como o centro do silêncio. Ao chegar lá, notou algo estranho. O som cessava. Nenhum grilo, nenhum vento. Apenas o som dos próprios passos. Quando parava, era como estar dentro de um buraco no tempo. No meio da clareira, encontrou uma pilha de pedras formando um círculo. E ao centro, um objeto, um capuz preto, desgastado, como se estivesse ali há décadas. Gabriel tocou no capuz, e a floresta pareceu respirar. Um vento forte soprou em círculos. O gravador caiu no chão e começou a reproduzir sozinho vozes distorcidas, fragmentos de palavras, mas entre elas, uma frase clara: "Você me vê agora." A partir daquela noite, Gabriel passou a sentir-se seguido. Reflexos estranhos em espelhos, sussurros dentro da casa. E o pior, 3 batidas na porta. Sempre às 2h46, ele olhava pela janela. Nada. Mas ao amanhecer, sempre havia algo deixado ali. Um graveto amarrado com barbante, uma moeda antiga, ou mesmo um bilhete. "Você me trouxe de volta." Certo dia, acordou com marcas no braço, como arranhões longos, paralelos, e um nome escrito em vermelho na parede do quarto: Heitor. Ele nunca ouvira esse nome. Pesquisou e descobriu. Era um nome arcaico, associado a antigos cultos nórdicos, relacionados à figura de um guardião entre mundos. Um espírito sem forma que vagava entre o limbo e o nosso mundo, buscando corpos para habitar. Foi então
que ele começou a perder tempo. Horas inteiras sem lembrança. Amigos disseram que ele sumia, aparecia em lugares distantes sem explicação. Um deles, Daniel, o encontrou de madrugada parado no quintal, olhando fixamente para a floresta. Chamou por ele várias vezes. Gabriel só virou a cabeça e sussurrou: "Ele está quase inteiro." Desesperado, Daniel tentou ajudar. Instalou câmeras em toda a casa. Em uma das gravações, Gabriel aparece dormindo, mas à sua volta, a sombra da capa se forma gradualmente. Uma mancha escura que sobe pelas paredes, contorna a cama e depois desaparece. No mesmo instante, Gabriel se senta na cama, olhos abertos, mas sem expressão. Como uma marionete, tentaram um padre. O homem mal entrou e já saiu tremendo. Disse que ali não havia apenas uma entidade, mas uma passagem, um canal aberto, um convite aceito. E então veio a última noite. Gabriel acordou em um campo aberto, sem saber como chegou ali. Estava no centro de um círculo de pedras. Ao redor, pequenos espelhos quebrados, todos apontando para ele. E em cada reflexo, via algo atrás de si. Algo que não se via a olho nu. Ele tentou correr, mas os sons da floresta estavam distorcidos, como se tudo estivesse sendo reproduzido ao contrário. Ele gritou. Ninguém ouviu. Foi encontrado dias depois, nu, em posição fetal, no meio da estrada. Estava mudo. Não falava, não piscava, apenas segurava a foto antiga com força, a mesma em que o homem da capa de breu aparecia ao fundo. Mas agora havia uma diferença. O homem na sombra não estava mais lá. Gabriel estava no mesmo canto da imagem, vestindo uma capa escura e com olhos completamente vazios. Você pode estar pensando que essas histórias são apenas coincidências, lendas urbanas, devaneios da imaginação, mas e se não forem? E se em algum lugar, bem próximo de onde você está agora, houver algo observando você, esperando uma porta entreaberta, uma foto antiga esquecida no sótão ou um simples toque em um objeto que nunca deveria ter sido mexido? O mais perturbador dessas histórias não é o terror explícito, mas a sensação de que, por trás do véu do que chamamos de realidade, há algo mais. Algo que espreita, silencioso, esperando que alguém acredite só um pouco, para se aproximar. É justamente essa tênue linha entre o que é lenda e o que é real que mantém essas histórias vivas por gerações. E talvez seja isso que elas queiram, continuar existindo, se alimentando do medo, da dúvida, da curiosidade. Porque no fim, tudo o que essas entidades precisam é que você acredite nelas, mesmo que só por alguns minutos. Você ficou com calafrios? Sentiu algo diferente no ambiente ao seu redor enquanto assistia? Voltou o olhar para trás? Isso não é coincidência. E se a sombra no canto da sala estiver um pouco mais escura do que deveria? Por via das dúvidas, não abra a porta se ouvir 3 batidas esta noite. E se encontrar uma foto antiga com algo estranho ao fundo, pense 2 vezes antes de ampliá-la. Afinal, algumas verdades são como portais. E há portas que, uma vez abertas, nunca mais se fecham. Se você gostou dessas histórias perturbadoras e quer mais como essas, com relatos que testam os limites entre o natural e o inexplicável, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso não só ajuda o canal a crescer, como também garante que você receba mais vídeos como esse diretamente no seu feed, enquanto ainda for seguro assistir. Mas lembre-se, assistir não é o problema. O problema é quando as histórias começam a assistir você de volta. Boa noite. Se puder, durma com a luz acesa.